Fala galera do primeiro, tranquilo? Seguinte, hein? Revisãozinha rapidinha, jogo sossegado aí, hein? Seguinte, história. Nós começamos no primeiro momento lembrando o seguinte: muitos acreditam que história é estudo passado. Não, não é bem assim, gente. Cuidado. Enquanto ciência, nós temos como objeto o homem. O homem é o nosso objeto de estudo. Tudo que se relacionar a ele em termos de relação, as mudanças que ele provoca no mundo, como o mundo reage à sua presença, isso sim é nosso objeto de estudo. Diante disso, é importante nós saber o seguinte: então nós buscamos tudo relacionado ao homem e tudo que se fala na história é a verdade? Pois bem, diante disso, eu quero que você guarde que a verdade para nós seria a busca da realidade daquilo que aconteceu com os homens. E à medida que nós evoluímos, que outras ciências contribuem para a história, nós poderemos complementar a nossa interpretação sobre o que envolve este indivíduo, o homem. Assim sendo, na busca pela realidade dos fatos, a história constrói a verdade a partir do olhar, a partir do momento em que você tem uma finalidade ao estudar aquele episódio, ao estudar aquela etapa da humanidade. Por fim, nós temos que o homem varia não só no tempo, mas também no espaço. Podemos ter homens em diferentes locais, certo? E homens em diferentes distintos espaços e tempo. Assim sendo, eu quero que você só compreenda uma coisa, para fechar isso para a provinha, para ficar tranquilo. A nossa relação de espaço e tempo influencia no modo como as pessoas agem. Então hoje é importante que ao olhar o passado, você tenha isso em mente. Nós estamos trabalhando com um homem de um tempo distinto do nosso e com um espaço diferente do nosso. Correto? Beleza. Feudalismo. Fim do Império Romano é a base que dá início à Idade Média, e assim nós temos a construção em cima desse cenário caótico de Roma, evidentemente evidenciado pelas invasões bárbaras, que vão cada vez mais ajudar na conjuntura de ruína do Império. Porém, é importante lembrarmos que essas invasões bárbaras têm esse nome de bárbara. Por quê? Porque alguns deles utilizavam a barba um tanto quanto mais vistosa, e isso chamava atenção. E a palavra assumiu uma característica daqueles indivíduos, de serem pessoas rudes, de serem pessoas sem cultura, de serem pessoas violentas. Só que você tem que tomar cuidado, pessoal. Nem todo bárbaro, como se acredita, é uma pessoa sem cultura. Cuidado, eu tenho um choque de culturas entre o invasor e aquele que está em decadência. O bárbaro também tem uma cultura, assim como o romano. Tranquilo? Beleza. Nós teremos um processo de ruralização da Europa. O principal alvo das invasões bárbaras são as cidades, porque afinal eles buscam pela riqueza. E eles então vão migrar justamente para esses núcleos urbanos. Núcleos urbanos desprotegidos com a crise do Império Romano faz com que as pessoas busquem a sobrevivência onde? No meio rural. Passando a servir agora a quem? Aqueles que detêm a propriedade das terras. Por isso, ser proprietário de terra agora significa ter poder. Principalmente porque você garante a sobrevivência de uma grande casta da população. A economia passa a ser doméstica, ou seja, prevalece o sistema faça você mesmo em sua casa, artesanal, valorizando as habilidades e o conhecimento de cada indivíduo, e de subsistência. Aqui fica bem claro que, devido à ruralização, há uma decadência do núcleo urbano, e junto com essa decadência também caem o quê? As atividades comerciais monetarizadas. É o fim de todo comércio? Não. Nós temos ainda aquela prática feita por trocas diretas. Modo de produção feudal. Pessoal, no modo de produção feudal, isso aqui é importante, hein? A propriedade pertence ao indivíduo, no caso, o senhor feudal. O trabalho é feito por um coletivo de camponeses, chamados servos. Não há remuneração, eu não pago o salário para esse servo. O que acontece na realidade é que o indivíduo receberá parte do que produziu, e a outra parte vai para o dono da propriedade. Tranquilo? O que mais? Obrigações e serviços, pessoal. São várias as obrigações que nós temos aqui, mas é importante lembrarmos as principais. A talha, que é uma parte da produção para o senhor feudal. A corvéia, que são dias a serem trabalhados na terra do senhor feudal. Correto? E temos ainda o que? As banalidades.
Quando o servo utiliza um instrumento que não lhe pertence, no caso do senhor feudal, seja um moinho, um arado, ele tem que pagar pela utilização daquele instrumento. É aí então que nascem as banalidades. Lembrando que ainda teríamos a formariária, a mão-morta, a tostão de Pedro, que depois você em casa dá uma olhadinha na sua mochilinha, no seu caderno, que a gente já viu isso aí. Por fim, sociedade estamental é aquela dividida em estados. Lembra? Se levarmos em consideração as quantidades, nós temos o clero como primeiro estado, nós temos os nobres como segundo estado e teremos, por fim, os chamados servos. Certo? Beleza? E por fim, fechando a aulinha de hoje, a nossa revisãozinha rapidão aqui, cultura. Pessoal, o elemento cultural aqui é direcionado, controlado pela Igreja Católica. Ler, escrever é poder. E a igreja tem esse poder. A maioria das pessoas letradas nessa época estão na igreja ou irão buscar, em sua grande maioria, conhecimento junto à igreja. Aquele que forma uma maneira de pensar, ela consegue forjar o mundo de acordo com o seu interesse. E a igreja monopoliza, nesse momento, boa parte do conhecimento da antiguidade. Principalmente aquele conhecimento de origem romana, que por vezes foi assimilado de gregos, que por vezes foi assimilado de outros povos da antiguidade. Então, fechando a parada, a visão onde Deus prevalece sobre as coisas é usada pela igreja, que preconiza a fé sobre a razão. Belezinha? Pessoal, boa prova, tranquilidade, sucesso!